Em uma bacia árida no deserto da Mongólia, cerca de 30 milhões de anos atrás, um mamífero muito grande procurava por comida. Seu lanche preferido eram as folhas suculentas no topo dos galhos mais altos das árvores. Recursos que poderiam estar fora do alcance para muitos, mas não para ele. Com um pescoço extremamente longo e forte, alcançava as copas mais altas com facilidade. Chamamos esse animal de Paraceratherium, e ele foi um dos maiores mamíferos terrestres que já caminharam sobre a Terra. Atualmente, o maior mamífero terrestre é o elefante africano, mas o Paraceratherium não era um elefante. Na verdade, era uma espécie de rinoceronte, embora, provavelmente, você não pudesse deduzir isso só de olhar para ele. Mas naquela época, os rinocerontes tinham todas as formas e tamanhos. Mas como essa criatura atingiu tais proporções colossais? A história evolutiva do Paraceratherium é uma odisseia em si. Ele surgiu de ancestrais de rinocerontes que eram muito menores, mas o Paraceratherium seguiria um caminho evolutivo diferente. Um que oferecia tanto vantagens quanto desvantagens devido ao seu tamanho gigantesco. Ele ficou tão grande que provavelmente chegou perto do que os cientistas pensam ser o limite máximo real para um mamífero terrestre. Em outras palavras, o Paraceratherium pode ter ficado, literalmente, do tamanho máximo que um mamífero terrestre poderia atingir. Os primeiros fósseis do Paraceratherium foram encontrados em 1846, no que agora é o Paquistão. E posteriormente, mais fragmentos foram encontrados em diversos locais da Ásia. Mas foi só mais tarde, em 1922, quando mais restos foram descobertos na Mongólia, que os cientistas começaram a realmente entender esse animal. A partir da anatomia de seus pés, eles puderam dizer que era um perissodáctilo. Os perissodáctilos constituem uma ordem de mamíferos terrestres ungulados, com um número ímpar de dedos nas patas, que inclui os cavalos, os tapires e os rinocerontes. Tal como seus parentes modernos, os cavalos, o Paraceratherium estava equipado com pés que eram verdadeiros pilares de sustentação, adequados para o peso de uma estrutura tão massiva. Mas como os cientistas descobriram que esse animal grande e estranho era um rinoceronte? Bem, foi através da análise de seus dentes, especificamente seus molares posteriores. Os rinocerontes têm molares superiores com uma superfície de mastigação que se parece com a letra grega π, enquanto os molares inferiores têm um padrão mais em forma de L. E o Paraceratherium tinha exatamente esses tipos de padrões em seus molares. As reconstruções iniciais, feitas a partir dos primeiros esqueletos incompletos, apresentavam o Paraceratherium com uma aparência que lembrava muito a dos rinocerontes atuais. Tinha pernas curtas e robustas, com um pescoço curto que se estendia paralelo ao solo. Contudo, à medida que mais descobertas eram feitas, a imagem do Paraceratherium começou a tomar uma forma mais complexa e diversificada. Começou a parecer menos com um rinoceronte moderno e mais com uma espécie de cruzamento entre um rinoceronte, uma girafa e um elefante. Semelhante às girafas, tinha um pescoço muito longo, com cerca de 2 a 2,5 metros de comprimento. E semelhante aos elefantes, tinha pernas grossas e colunares para sustentar a sua estrutura pesada. Mas as proporções dessas pernas eram muito diferentes. Em elefantes, à medida que esses animais cresciam ao longo de sua evolução, o húmero e o fêmur ficavam mais longos, enquanto os outros ossos em seus membros anteriores, membros posteriores e pés ficavam mais curtos, mais comprimidos ou até fundidos. Mas no Paraceratherium, os membros não tinham essa aparência. Seu húmero e fêmur eram mais curtos e os ossos da perna inferior eram mais longos. Pode parecer uma diferença insignificante, mas essas proporções, além de conseguir suportar o peso enorme desse animal, ao mesmo tempo oferecia uma capacidade de locomoção surpreendente para um animal do seu tamanho. Essas proporções eram semelhantes às de seus ancestrais. Um desses primeiros ancestrais de rinocerontes foi o Hyraceus, um herbívoro leve que vagou pela Terra no Eoceno e que se parecia um pouco com as antas atuais.
E assim como o Paraceratherium e os rinocerontes modernos, tinha molares com padrões em forma de π e L característicos. Do Hyraceus surgiram 3 famílias de rinocerontes. O grupo que levaria aos rinocerontes com chifres modernos, um grupo extinto que era mais parecido com os hipopótamos e o grupo que levaria ao Paraceratherium. Os membros iniciais desse grupo não eram muito grandes, mas eram adaptados para correr com pernas longas. Por exemplo, o Papaceras, um gênero extinto desse grupo, que viveu há cerca de 50 milhões de anos atrás na China, ele tinha o tamanho de um cachorro de médio porte e usava suas pernas longas para escapar de predadores. Mas não demoraria muito para que esses rinocerontes corredores começassem a ficar maiores. Por exemplo, o Junxia, uma extinta espécie de Indricotério do final do Eoceno, que tinha o tamanho de um cavalo. Ele também tinha um pescoço mais longo, provavelmente para ajudá-lo a se alimentar em lugares onde outros mamíferos não conseguiam alcançar. No início do período Oligoceno, cerca de 35 milhões de anos atrás, gigantes como o Paraceratherium já mediam impressionantes 4 a 6 metros de altura até o ombro e cerca de 7,5 metros de comprimento. E com o seu pescoço longo, provavelmente era o mamífero terrestre mais alto que já existiu, com uma altura até a cabeça de cerca de 6 a 9 metros do chão. Estima-se que seu peso girava em torno de 15 a 20 toneladas. Alguns especialistas acham que o Paraceratherium provavelmente estava perto do peso máximo que um mamífero terrestre poderia atingir. O interessante é que esse limite de peso pode não ser definido por causa da biomecânica, mas sim por causa da reprodução. Isso ocorre porque, geralmente, quanto maior é um mamífero terrestre placentário, mais longa é a sua gestação. Por exemplo, o elefante africano, o maior mamífero terrestre placentário atualmente em termos de massa, tem um período de gestação de até 2 anos. Então, imagine por quanto tempo uma fêmea de Paraceratherium, que provavelmente era 2 vezes mais pesada que um elefante africano, teria que carregar sua prole. Isso exigiria muita energia e nutrientes tanto para a mãe quanto para o bebê. Sendo assim, o que teria impulsionado esse crescimento astronômico em primeiro lugar? Porque passar dos Papaceras, do tamanho de um cachorro de médio porte, para o enorme Paraceratherium? Bem, o tamanho pode ter sido tanto um mecanismo de defesa contra predadores, quanto um meio de acessar uma fonte alimentar mais rica e fora do alcance dos animais menores. Com base no tamanho, padrões de desgaste microscópico e análise química de seus dentes, sabemos que o Paraceratherium se alimentava principalmente de folhas. E com seus pescoços longos, eles conseguiam alcançar muitas folhas no topo das árvores, assim como as girafas fazem hoje. Os pesquisadores também acham que eles tinham o mesmo tipo de trato digestivo que os rinocerontes modernos, o que significa que provavelmente não obtinham muitos nutrientes de sua dieta. Portanto, provavelmente precisavam consumir grandes quantidades de material vegetal para obter nutrientes suficientes, o que exigia um intestino grande para processar toda essa comida. E provavelmente eles precisavam viajar bastante para sustentar seus corpos gigantes. Por exemplo, os elefantes africanos, que precisam de aproximadamente 140 quilos de comida por dia, são capazes de percorrer cerca de 32 quilômetros em um único dia, dominando territórios com 750 a 1.500 quilômetros quadrados de área. E isso é possível porque suas pernas longas lhes dão uma passada longa maior do que qualquer outro animal atualmente. Portanto, o Paraceratherium pode ter tido uma passada ainda mais longa, dominando um território ainda maior. Imagine as vastas áreas de folhagem que precisava explorar diariamente para obter a energia suficiente para mover uma estrutura de 15 a 20 toneladas. Essa capacidade de deslocamento teria sido uma grande vantagem, especialmente considerando as mudanças climáticas que estavam ocorrendo.
Por volta do início do período Oligoceno, cerca de 33 milhões de anos atrás, a Terra começou a esfriar e as geleiras na Antártida começaram a crescer mais rapidamente. Essa tendência de resfriamento continuou no início do período Mioceno e expandiu áreas de clima semiárido com mais arbustos, dunas e savanas, gradualmente substituindo as árvores altas que esses animais preferiam. Mas essas mudanças climáticas, na verdade, não parecem ter tido muito efeito sobre o Paraceratério, pelo menos não diretamente. Eles provavelmente já estavam acostumados com ambientes severos. Mas houve outro fator inesperado que pode ter levado à sua extinção: a chegada de um novo competidor, os Gomphotheres, parentes ancestrais de elefantes. Esses invasores podem ter sido capazes de mudar radicalmente os habitats em que se instalavam, da mesma forma que os elefantes africanos fazem atualmente, destruindo árvores e tornando florestas em regiões de vegetação rasteira. À medida que a fonte de alimentação do Paraceratherium foi rareando, a sua população foi diminuindo numericamente, se tornando mais vulnerável a outras ameaças. O início do Mioceno marcou o fim desses rinocerontes gigantes, deixando apenas seus primos menores para trás, e preparou o cenário para o surgimento de um grupo diferente para assumir o trono. Esses parentes de elefantes logo se tornaram os maiores mamíferos terrestres, espalhando-se em locais anteriormente ocupados pelos rinocerontes gigantes. E apesar de seu fim, o legado do Paraceratério ressoa através do tempo, nos ensinando que o tamanho pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Animais extra grandes precisam de uma combinação específica de clima, recursos e espaço para existir. E essas circunstâncias vêm e vão à medida que o planeta aquece e esfria e novos grupos se diversificam e migram pelos continentes. Mas olhando para os rinocerontes modernos, elefantes e até as baleias que conhecemos hoje, parece que ficar grande é uma estratégia que nunca sai de moda. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.